Seguindo então, pessoal, parágrafo 2º do 138 diz lá que é punível a calúnia contra os mortos. Tá? Então veja, o morto em si, tá? Nós já falamos disso, ele não pode figurar como sujeito passivo do crime de calúnia. Tá? Por quê? Porque não há lesão de interesse seu, né? Está morto. Né? Mas sim dos seus familiares, portanto, dos cônjuges, do ascendente, do descendente ou do irmão. Então, parágrafo 2º, nós já tratamos desse assunto, já falamos disso quando falamos lá do sujeito passivo. E o legislador fez questão de reforçar isso, dizendo, ó, é possível sim o crime de calúnia, tá? Cabe crime de calúnia contra os mortos, portanto, não entenda o morto em si como sujeito passivo, mas sim os seus familiares, cônjuge, ascendente, descendente ou irmão. Já falamos isso lá do sujeito passivo. Parágrafo 3º fala da exceção da verdade. Então veja, o parágrafo 3º diz assim, ó, admite-se a prova da verdade. Então, se perguntarem para vocês, o crime de calúnia admite a exceção da verdade? O que é a exceção da verdade? É a prova da verdade. Veja que eu disse que o elemento normativo do 138 é o falsamente. Então veja, a vítima pode dizer, olha, ele atribuiu a mim a prática de um crime sabendo a falsa. E eu viro e falo o seguinte, eu que sou o acusado, eu viro e falo assim, não sabia que era falsa, não. Eu tenho certeza que ela é verdadeira e eu vou provar que ela é verdadeira. Porque se eu provar que ela é verdadeira, e por isso que eu disse para vocês, o elemento normativo é o falsamente. Se eu, acusado da prática do crime, provar que aquilo que eu atribuí é verdadeiro, o fato se torna atípico. Portanto, eu, acusado do crime, eu tenho interesse em provar que aquilo que eu disse é verdade. E o legislador permite que isso ocorra. Então ele vai lá no parágrafo 3º e diz, na calúnia, não diz isso na calúnia, tá? Eu que estou acrescentando, ele só diz, admite-se a prova da verdade. Ele está dizendo, na calúnia, admite-se a prova da verdade. Admite-se ao acusado demonstrar que aquilo que ele falou é verdade. Não é mentira, não. É verdade aquilo que ele disse. Aí o legislador vai lá no parágrafo 3º e diz, salvo, portanto, exceto. E aí ele elenca 3 situações. Se, constituindo o fato imputado crime de ação privada, o ofendido não foi condenado por sentença irrecorrível. Se o fato é imputado a qualquer das pessoas indicadas no número 1 do artigo 141. Se o crime imputado, embora de ação pública, o ofendido foi absolvido por sentença irrecorrível. Vamos entender isso para finalizarmos esse artigo 138. Portanto, vai ficar curtinho esse vídeo. Então, vamos lá. Observação. A exceção da verdade só existe porque o crime de calúnia define como elemento ou impõe como elemento normativo a imputação falsa. Tá? Então só existe calúnia se a imputação for falsa. Tranquilo? Isso vocês têm que ficar atentos. Por isso que lá atrás eu falei, ó, o elemento normativo é o falsamente aqui. Então, para existir o crime, por isso que é elemento normativo. Se ele não for falso, se ele for verdadeiro, o crime desaparece. Ou, lembram-se disso, quando nós estudamos na parte geral, ele desclassifica para outro crime. Aqui, no caso, ele desaparece. Ele se torna um fato atípico. Então, o legislador vem lá e diz, ó, você que está sendo acusado de cometer o crime de calúnia, você tem a oportunidade de provar que aquilo que você atribuiu a uma pessoa determinada, um crime a uma pessoa determinada, é verdadeiro. Basta você fazer prova disso. Tá? Então, veja, a presunção da falsidade indicada aí no tipo penal é relativa. Se ela é relativa, é permitido ao acusado provar no mesmo processo que ele está sendo acusado de calúnia, por meio dessa exceção da verdade, da prova da verdade, que a sua imputação não é falsa, é verdadeira. E se ele conseguir demonstrar isso no mesmo processo, ele vai ser absolvido por atipicidade do fato. Tá? Então, para ele, acusado, é interessante. Ele diz, não, eu falei sim, eu divulguei isso sim, eu comentei esse assunto que estão me acusando aí sim. Só que ele não é falso, não, ele é verdadeiro, e eu tenho que comprovar que ele é verdadeiro. Então, se ele fizer prova e convencer o juiz de que realmente é verdadeiro, o fato é atípico. Portanto,
cabível na calúnia a exceção da verdade, ou seja, a prova de que não é falso aquela atribuição que o indivíduo mencionou de um fato concreto, uma pessoa determinada como um crime, ok? Então veja, a exceção da verdade, ela é meio de defesa. Se perguntarem para vocês, né, qual é a finalidade jurídica da exceção da verdade, ela é meio de defesa. Se ela é meio de defesa, ela deve ser apresentada no bojo da defesa prévia, lá pelo juizado especial criminal, ou por meio de resposta escrita, caso o crime esteja aí na justiça, no rito comum, no rito ordinário. E pode, inclusive, se ele quiser, para fazer prova, além de documentos, ele pode, inclusive, arrolar testemunhas para isso, tá bom? Então, ótimo, já entendi, tranquilo, o que é a exceção da verdade. Eu posso, então, eu acusado, posso provar que aquilo que eu divulguei é verdadeiro, é isso, beleza. Mas o legislador vai lá e diz, salvo. Ele está dizendo, olha, só não cabe a exceção da verdade, só não cabe a prova da verdade nessas três situações que o legislador vai lá e elenca. E qual é a primeira delas que eu acabei de ler agora há pouco para vocês? Diz lá, salvo, exceto, tá? Portanto, veda, proíbe a exceção da verdade. Em quais situações? A primeira, o legislador vai lá e diz assim, ó, se constituindo fato imputado crime de ação penal privada, então eu atribuo um fato, um crime a alguém, esse crime é de ação penal privada. O ofendido não foi condenado por sentença irrecorrível. Ele não foi condenado por sentença irrecorrível. Então, acabou. Então, por exemplo, para vocês entenderem isso desse inciso 1 do parágrafo 3º, que não cabe exceção da verdade. Olha a situação. Imaginem vocês que uma pessoa qualquer namorava um indivíduo aí. Então, a mulher namorava um cara. Namorou ele durante um ano, rompeu o relacionamento, acabou o relacionamento. Dias depois do término do relacionamento com o ex, agora ex, ela começa a namorar uma nova pessoa. Essa mulher começa a namorar um outro cara. Ela está no segundo namorado. Ela entende a situação. E um belo dia, ela, ao sair da casa dela e ir em direção ao carro dela que está na rua, o carro está todo detonado. Quebraram o vidro, amassaram o capô e etc. Crime de dano. Crime de dano é de ação penal privada. Ok? Entenderam isso? Então, ó, se constituindo o fato imputado crime de ação penal privada. Estou dando um exemplo de crime de ação penal privada. Essa pessoa, essa vítima, essa mulher, ao sair da casa dela, ela encontra o carro dela na via pública danificado. Perfeito. O atual namorado dela, logo que ela sai, o namorado dela, o atual, está chegando. Tá? E ele vira e fala o seguinte, olha, eu estava vindo à distância e eu vi a pessoa danificando o teu carro. E quem danificou o teu carro foi o teu ex-namorado. Olha aí a situação. Ele divulga isso. Tá? Então veja, essa é uma situação clássica. E o ex-namorado não é, o cara nem viu ninguém. Quando ele estava se aproximando, o carro já estava danificado. Porque ele não gosta do cara, que era o ex-namorado, e ele quer atribuir o crime para o ex-namorado dela. Então ele já sabia que não era o indivíduo, porque ele não viu ninguém danificando o carro. Ok? Tranquilo? Entenderam essa situação? Só que a atual namorada deste sujeito ativo vira e falou o seguinte, você viu mesmo? Foi ele? Foi. Ah, tá, tadinho. Eu vou consertar o carro. E ela não faz absolutamente nada contra o ex. Ok? Ela não faz absolutamente nada contra o ex. A ação é penal privada, ela teria que ingressar com a ação, né, para o crime de dano. E ela não faz absolutamente nada. Ela não ingressa com a ação, ela não requer a instauração de inquérito e ela não ingressa depois com a queixa-crime contra o ex. Mas o ex dela toma conhecimento, né? Porque todo mundo divulgou na cidade. Ah, foi você que danificou o carro da tua ex? Ele fala, não, eu não.
Olha, o atual dela falou que foi você. Ele falou, mas aquele filho da puta falou isso? Falou. Ah, ele atribuiu para mim um crime de dano? Sim, vou ingressar com uma ação contra ele. Calúnia. Ele vai lá e fala assim, ó, eu estava lá trabalhando no dia, eu tenho prova que eu estava trabalhando nesse dia. Trabalhei o dia inteiro, fui pro meu trabalho às 8, saí de lá às 5 da tarde, danificaram o carro da minha ex-namorada às 11 horas da manhã e o filho da puta do atual namorado dela tá divulgando aí na cidade, ou divulgou na cidade, que fui eu que danifiquei o carro dela e não fui eu. Calúnia. Tranquilo, calúnia. O atual namorado vai ser chamado. A hora que vai ser chamado, ele vira e fala assim, eu vou provar que foi ele. Cabe? Não cabe. Por que não cabe? Porque a vítima do crime de dano não propôs a ação. Tá? Se ela não propôs a ação, e aí? Olha o que diz o inciso 1 do parágrafo 3º. Se constituindo fato imputado crime de ação penal privada, o ofendido não foi condenado por sentença irrecorrível, nem teve processo. E ele precisa alegar a exceção da verdade, que jeito? Se não teve processo. Portanto, não cabível. Então veja, nesse caso que eu mencionei, o atual namorado dessa vítima não pode ingressar com ação de exceção da verdade. Ele só poderia fazê-lo se o ex já tivesse sido condenado pelo crime de dano. Se ele tivesse sido condenado pelo crime de dano, ele vinha agora e falou, o cara está me acusando de calúnia, mas ele foi condenado pelo crime de dano, está aqui a prova, ó, a sentença condenatória aqui. Ele poderia alegar. Mas ele vai alegar o que aí nessa situação? Ok? Então, o legislador vai lá e diz, nessa situação, não é possível exceção da verdade. Ok? Inciso 1. O inciso 2. Se o crime é imputado ao presidente da República ou chefe de governo estrangeiro. Nós acabamos de mencionar lá atrás, agora há pouco. Tá? Então, veja, agora é uma espécie de imunidade que o legislador insere aqui no parágrafo 3º, inciso 2º. Uma espécie de imunidade. É porque é presidente da República, porque é chefe de governo estrangeiro? Não. É uma imunidade pela grandeza do cargo, né? Para prestigiar, pela grandeza do cargo, nas duas situações, né? E no caso do chefe de governo estrangeiro, muito mais para prestigiar as relações internacionais entre os países, tá? E aí, nessa situação, a lei impede a exceção da verdade, tá? É óbvio, pessoal, que veja, esse inciso 2º trata do presidente da República e chefe de governo estrangeiro, tá? Logo, ele não inseriu aí os governadores, os prefeitos, os deputados, os senadores, nada disso. Então veja, se perguntar para vocês, é cabível a exceção da verdade contra o governador? É cabível. Tá? Ele é julgado pelo STJ, portanto é lá que você vai propor a ação de exceção da verdade. Os prefeitos são julgados pelo Tribunal de Justiça, lá que você vai propor a ação da verdade. De verdade. Os deputados e senadores pelo STF, tá? Ok? Tranquilo? Conforme determina lá o Código de Processo Penal. Ok? Mas cabe, então cuidado. Só não é cabível contra o presidente e chefe de governo estrangeiro. Contra governadores, prefeitos, deputados, senadores, cabe a exceção da verdade sem problema algum, porque o legislador não os mencionou aí no inciso 2 do parágrafo 3º. E o último inciso do parágrafo 3º diz lá, se o crime é imputado, né, embora, eu vou fazer a leitura aqui do parágrafo do inciso 3º, se do crime imputado, embora de ação pública, o ofendido foi absolvido por sentença irrecorrível. Tá? Então, se do crime imputado, embora de ação pública, pode ser até de ação pública, o ofendido foi absolvido por sentença irrecorrível. Se ele foi absolvido, não cabe exceção da verdade, né? Então, não cabe exceção se do crime imputado já tiver ocorrido sentença absolutória, quer seja o crime de ação penal privado, quer seja de ação penal pública. Olha o que diz o inciso 3º. Se do crime imputado, embora de ação pública, está dizendo, cabe tanto se for de ação penal privada, como de ação penal pública, tá? Então veja, já sendo o assunto de conhecimento geral também, tá? De modo que a divulgação aí feita pelo indivíduo, né,
não atingiu a honra da vítima, né? Nós estamos diante da chamada exceção de notoriedade do fato. Portanto, isso também não cabe exceção da verdade. Portanto, veja, o inciso 3º diz que se o indivíduo foi absolvido por sentença irrecorrível, não dá para você provar. Você vai provar o quê? O cara foi absolvido lá, a sentença transitou em julgado. Foi absolvido daquele acusação que você está fazendo para ele. E aí, ele vem e ingressa com uma ação de calúnia, de crime de calúnia contra você. Você vai alegar o quê? Você vai juntar documento e falar, não, está aqui o documento que foi ele o autor, mas já teve o processo lá desse crime e ele foi absolvido. Se ele foi absolvido e transitou em julgado, você não tem como fazer prova mais disso. Acabou, qualquer prova que você fizer, ela não tem mais valor quanto a isso. Portanto, não cabe exceção da verdade. Essas são as 3 exceções à prova da verdade, a exceção da verdade, tá bom? Para não ficar muito extenso, nós vamos parar aqui, tá? E aí depois eu sigo, porque o próximo agora é o 139. O 139 é mais rapidinho, dá pra gente falar do 139, praticamente 140, num único videozinho aí, tá bom? Abraço.